E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma edição do Master Digital. Professor Walter, e eu vou trabalhar com vocês hoje geometria. Geometria é aquele assunto muito recorrente no Enem, né? Por mais que você não goste de geometria, não adianta querer se esconder. A geometria, ela vai te achar, certo? Então, vamos encarar de frente tanto a geometria plana como a geometria espacial. Afinal de contas, elas vão entrar com aproximadamente de 8 a 12 questões na sua prova. Hoje a gente vai falar em geometria plana a parte de triângulos, certo? Então, vamos lá. Estudo dos triângulos. Primeiramente, será que é com qualquer valor de medidas de 3 lados que a gente pode construir um triângulo? Não. Não é bem assim, não. Para existir um triângulo, a gente tem que prestar muita atenção na condição de existência. Em qualquer triângulo, o maior lado deve ser menor que a soma dos dois lados menores. Galera, não esqueçam disso. Em qualquer triângulo, o maior lado deve ser menor que a soma dos dois lados menores. Beleza? Então, por exemplo, verifique se é possível a construção de um triângulo com os lados medindo 10, 7 e 4. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui. O que foi que eu disse a vocês, pessoal? Que em qualquer triângulo, o maior lado deve ser menor que a soma dos dois lados menores. Beleza? Então, vamos nós aqui. Eu tenho um triângulo com os lados medindo 10, 7 e 4. Então, quem é o maior lado? 10. 10, ele é menor que a soma do 7 com 4. Não é verdade? 10 é menor. 7 mais 4 é 11. Então, 10 é menor que 7 mais 4. Então, pessoal, sim, existe um triângulo com essas medidas. Então, sim, existe um triângulo com essas medidas. Beleza? E a letra B? 8, 13 e 5. Existe um triângulo com essas medidas? 8, 13 e 5. Será que existe? Vamos fazer a conta. Então, eu tenho o quê, pessoal, aqui? Que 13, que é o maior lado, ele é igual a 8 mais 5. Então, 8 mais 5 dá 13. Então, não serve. Não serve por quê? Porque o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, nesse caso, não existe um triângulo com essas medidas. Não pode. Beleza? E com os lados medindo 9, 6 e 16? Também não. Por quê? Porque 16 ele é maior que 9 mais 6. 9 mais 6 dá 15, né? E 16 é maior que 15. Então, nesse caso, também não existe um triângulo com essas medidas. Então, repetindo, galera, só pode ter triângulo se a medida do maior lado for menor que a soma dos dois lados menores, que é o caso da letra A. 10 é menor que 7 mais 4. Do contrário, observe que na letra B ele deu igual, o maior lado foi igual à soma dos dois menores, e na letra C, o maior lado foi maior que a soma dos dois menores. Então, não existe. Beleza? Essa condição de existência, ela é até fácil. Agora, veja.
É a nossa primeira aula de geometria. Será que se caísse isso no Enem, lá no mês de novembro, vocês lembrariam? Pois é, caiu no Enem e no ano que caiu, eu me lembro que muitos alunos perguntaram sobre essa questão, como é que fazia a questão. E aí eu falei, pegue no seu caderno, primeiro dia de aula de geometria. Aí o aluno disse, professor, eu não me lembro direito o que foi dado mês passado, 2 meses atrás, imagine em janeiro. Pois é, acabou sendo uma questão que comprometeu muitos alunos, porque muitos alunos não lembravam dessa condição de existência. Então vamos lá para essa questão? Vamos lá para essa questão. Bora lá. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo. Deixa eu botar para cá. Utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é. Então, galera, veja bem. O que é esse 17 palitos? É o perímetro. É a quantidade de palitos de fósforos que você dispõe para a construção do seu triângulo. E o que é esse 6? 6 é a medida de um dos lados. Beleza? Então, o que é que ele me deu na questão? Ele me deu o perímetro, que é a soma das medidas dos lados de um triângulo, que é justamente os 17 palitos, e me deu a medida de um dos lados do triângulo, que vale 6. Ou seja, para os outros dois lados, sobraram 11 palitos. Então, vamos nós fazer a questão aqui. Então, eu vou fazer uma tabelinha, pelo seguinte. Veja, aqui eu vou botar, deixa eu apagar aqui, eu vou fazer uma tabelinha, deixa eu mudar a cor aqui. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui A, B, C e o perímetro. E o perímetro. O que foi mesmo, pessoal, que ele me deu nessa questão? Fazer uma tabelinha aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui eu tenho vocês vão entender direitinho porque essa tabela fica bem mais fácil de vocês compreenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, vamos lá. O que foi mesmo que ele me deu, pessoal? Ele me deu o perímetro, que é a soma dos lados, né? Ele me disse que eram 17 palitos, né? Você tem 17 palitos. Dá para entender aqui, né? Peraí, ficou feinho esse. Esse ficou feinho aqui. Vamos lá. 17 palitos. Pronto. Outra coisa que ele me deu, galera, foi que um dos lados mede 6. Então, vou chamar de lado 6. Lado C. O lado C, eu vou dizer que ele vale 6. Beleza? Pronto. Ou seja, para o A mais B, para
o A mais B, sobraram 11 palitos. Porque 11 mais 6 tem que fechar os 17. Então, galera, para a soma de dois números ser 11, pode ser que eu tenha 1 e 10. Lembre que a soma tem que dar 11, né? Porque 1 mais 10, 11, mais 6, 17. Pode ser 2 e 9. Pode ser 3. Pode ser 3 e 8. Pode ser 4 e 7. Pode ser 5 e 6. Pode ser 6 e 5. Pode ser 7 e 4. Pode ser 8 e 3. Pode ser 9 e 2. E pode ser 10 e 1. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, eu vou ter 17 palitos. Agora é que entra a condição de existência. Lembram da condição de existência? Antes da condição de existência, uma coisa que ele falou no enunciado. Ele disse que não pode haver triângulos congruentes. E aí eu lhe pergunto, qual é a diferença do triângulo 4, 7, 6 para o triângulo 7, 4, 6? Nenhum. Esses dois triângulos são congruentes. Então, aparentemente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparentemente, eu tenho 10. Tem lá essa alternativa, né? Que a gente viu. Só que ele disse que não podia ser congruente. Se não pode ser congruente, daqui para baixo, todas as alternativas, todos os triângulos são congruentes. Ou seja, o triângulo 656 é o mesmo que 566. Então, eu vou apagar. Eu vou apagar esse triângulo. O triângulo 746 é o mesmo do 476. Então, também eu vou apagar. O triângulo 836 é o mesmo que 386. Eu vou apagar. Tudo isso aqui, então, eu vou apagar. Porque são triângulos congruentes aos que já existiam lá. Beleza? Deixa eu fazer só a linha aqui de novo, para separar. Pronto. Então, eu aparentemente tinha 10 triângulos e agora eu não tenho mais. Aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. Certo? Porém, pessoal, porém, pela condição de existência que a gente aprendeu, eu sei que o maior lado deve ser menor que a soma dos outros, dois. Então, galera, se a gente for observar esse primeiro triângulo, ele não existe. Por que que ele não existe? Porque 10, ele é maior, 10, ele é maior que 1 mais 6. Então, esse primeiro triângulo, ele não existe. Então, eu vou dar um X aqui, porque ele não existe. Beleza? O segundo triângulo, galera, também não existe, porque 9, ele é maior que 2 mais 6. Ele também não existe. Então, eu vou passar um xizinho aqui, que não existe.
O terceiro triângulo, que é 386, aí ele existe. Por quê? Porque 8, que é o maior lado, vou botar de preto aqui, 8, que é o maior lado, ele é menor que a soma dos outros dois. 3 mais 6. Então, esse daqui existe. O outro triângulo, 7, ele é menor que a soma dos dois menores. Então, esse triângulo também existe. Esse também existe. E, finalmente, o último, 6, ele é menor que 5 mais 6. Também existe. Também existe. Então, pessoal, quantos triângulos são possíveis construir com 17 palitos de fósforos, sendo que um dos lados medem 6? Apenas 3 triângulos. Eu tenho o triângulo 386, 476 e 566. Ou seja, apenas 3 triângulos. E aí, qual foi a letra? Letra A. Deixa eu riscar aqui. Então, letra A. 3 triângulos. Observe, pessoal, que 10 era um distrator, né? Lembra aquela primeira tabela que eu construí? Eram 10, né? É um distrator. Depois que eu apaguei os congruentes, que ele quer não congruentes, aí ficou 5. 5 também é um distrator. Então, a pessoa que marcou a alternativa E, 10, ela não se ligou nem nessa parte do não os congruentes e não se ligou na condição de existência. Uma pessoa que marcou a letra B de bola, 5, ela até se ligou nessa parte do não congruente, mas não se ligou na parte da condição de existência. Então, resposta correta, 3. Por quê? Você tem que se ligar que não podem ser triângulos congruentes, por isso que eu apaguei aquela metade da tabela, e tem que se ligar na condição de existência. Por isso que eu apaguei aquela parte dos triângulos 10, 1 e 6 e 9, 2 e 6, porque não atendia, não respeitava a condição de existência. Que qual é? Em qualquer triângulo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, pessoal, aparentemente é uma questão assim simples, né? O cálculo é simples, mas o problema é lembrar desse assunto aí, né? Porque a gente está dando isso no mês de fevereiro, começo de ano, né? E o Enem é em novembro. Então, quer dizer, muita gente não lembra que viu esse tópico de triângulo. Porque a gente vai estudar tanta coisa em triângulo, como áreas, a gente vai estudar a parte de relações métricas no triângulo retângulo, no triângulo qualquer. Então, tem tanto assunto de triângulo mais importante que quando cobra esses detalhezinhos, como a condição de existência, muita gente não lembrou como fazer. Beleza? Pronto. Então, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. E agora vamos para classificação de um triângulo. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero, possui os 3 lados iguais, isósceles, possui 2 lados iguais. E pronto. Curioso que muita gente pensa o quê? Professor, eu pensei que isósceles eram 2 lados iguais e um diferente. Não. Não, não, não. Para ser isósceles, basta você ter 2 lados iguais. Se o terceiro lado também for igual, além de isósceles, ele é também equilátero. Por isso que a gente diz que todo triângulo equilátero é também isósceles. Por quê? Para ser equilátero, precisa dos 3 lados iguais. Para ser isósceles, precisa de 2 lados iguais. Não tem esse negócio de 2 iguais e um diferente, como muita gente aí que está me assistindo pensava e descobriu isso agora. Pô, professor, pois é, velho. Eu pensei que era assim mesmo. Eu pensei que isósceles eram 2 iguais e um diferente. Não. Para ser isósceles, tem que ter, no mínimo,
dois lados iguais. Se o terceiro lado também for igual, além de isósceles, ele recebe o nome de equilátero. Por isso que todo triângulo equilátero é também isósceles. E o contrário não é verdadeiro, né? Nem todo triângulo isósceles é equilátero. E escaleno possui os três lados diferentes. Então, isso é quanto aos lados. E quanto aos ângulos? Ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Retângulo é quando? Quando ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Quando é que ele é acutângulo? Quando ele possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos menores que 90 graus. E obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90. Então, o que é ângulo agudo, pessoal? É um ângulo menor que 90 graus. Então, acutângulo, ele vai possuir todos os ângulos menores que 90 graus. O que é obtuso, pessoal? Ângulo maior que 90 graus. Então, o obtusângulo vai possuir um ângulo obtuso, maior que 90 graus. E o retângulo possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto, pessoal? Um ângulo de 90 graus. Então, no retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Beleza? Bem, uma coisa boba, né? Que eu acho que desde criancinha vocês aprendem isso. Eu me lembro que quando era pequenininho, coisa de 7, 8 anos, lá no primário ainda, né? A gente já via esse conceito de triângulo. E isso cai no Enem, essa besteira? Cai. Cai e muita gente não sabe fazer. Por quê? Porque não lembra do conceito. O pessoal se preocupa muito em matemática, a questão de cálculo, né? Como a prova de matemática, o pessoal se liga muito em cálculo. E, às vezes, esquece de prestar atenção em conceitos. Então, por exemplo, aqui é uma questão conceitual. Aqui é uma questão, galera, conceitual. É uma questão que envolve conceitos de matemática, não tem cálculo. Então, para você responder essas questões que nós vamos ver agora sobre triângulo, eu preciso saber esse conceito aqui. O que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo? O que é um triângulo isósceles? O que é um triângulo escaleno? O que é um triângulo retângulo? O que é um triângulo acutângulo? O que é um triângulo obtusângulo? Então, precisa ter conhecimento no conceito mesmo, propriamente dito. Não é só cálculo que interessa. Então, muita atenção nisso, hein? A prova de matemática não é só feita de cálculo. A prova de matemática, existem questões, no meio das 45 questões do Enem, que exige conceito. Exige que você sabe o que é, para que serve, certo? Nesse caso aqui é conceito mesmo de triângulo. Então, vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Então, vamos lá. Vamos ver essa questão do Enem aqui. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem 170 graus. Então, peraí, vamos nós aqui. Ele falou que esse ângulo aqui, olha, esse ângulo, ele é de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é. Então, pessoal, vamos fechar esse triângulo, né? Vamos fechar esse triângulo aqui, Fechei esse triângulo. Então, primeiramente, eu tenho que os remos são do mesmo tamanho. Os remos são do mesmo comprimento. Então, essa medida daqui é igual a essa medida daqui. Ou seja, já deu para perceber que o triângulo ele é isósceles, porque ele possui no mínimo dois lados iguais.
Então, escaleno, eu já jogo fora. Escaleno, eu já jogo fora. E escaleno, eu já jogo fora. Escaleno são os três lados iguais. Então, eu tenho aqui isósceles. Deixa eu apagar aqui, peraí. Eu tenho aqui isósceles, serve, isósceles serve também. Beleza? Pronto. Isso aí é quanto aos lados. E quanto aos ângulos? Galera, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, como a gente sabe. Como aqui é 170, ficam faltando 10 graus para fechar os 180. Ou seja, eu tenho 5 graus aqui e 5 graus... Ficou parecendo um 6 aqui, né? Deixa eu consertar aqui. Eu tenho 5 graus aqui e 5 graus aqui também. Então, eu tenho um triângulo com um ângulo maior que 90. Ou seja, eu tenho um triângulo com um ângulo obtuso. Se eu tenho um triângulo com um ângulo obtuso, eu tenho um triângulo obtusângulo. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 180 graus. E eu tenho também um triângulo isósceles quanto aos lados, porque dois lados iguais. No mínimo, né? No mínimo, dois lados iguais, já que os remos são do mesmo tamanho. Portanto, letra E. Então, observe, é uma questão bem simples, né? Envolve conceito, né? Dá uma impressão até que não é questão tipo Enem, né? Assim, pelo grau de facilidade, né? Da ideia que foi tirada de uma prova de maternalzinho, né? De primário, digamos assim. E não foi. Ela foi do Enem. E, por incrível que pareça, muita gente não sabe responder esse tipo de questão. Por quê? Porque se preocupa na parte de cálculo. E matemática também não é só feita de cálculo. Matemática, além de cálculo, você tem a parte conceitual. Então, você tem que saber o conceito de que um triângulo pode ser classificado quanto aos lados em equilátero, isósceles e escaleno, como a gente viu, e quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, olho nisso, hein? Não é só a parte de cálculo, a parte de conceito também é importante. Outra do Enem, sobre essa parte aí que a gente está vendo. Um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobradura com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC. Galera, o que é ponto médio? Ponto médio é aquele ponto que divide o segmento ao meio, certo? Ponto médio divide o segmento ao meio. Cuidado, hein? Não é para confundir com ponto médium. Ponto médium é aquele ponto que vê espírito. Já o ponto médio divide no meio. Péssima piada, né? DJ, toca a música aí da Praça Nossa. Péssima essa piada, né? Mas eu tinha que contar, pessoal. Ponto médium é o ponto que vê espírito. Não é o ponto médio que a gente está falando. É o ponto médio. Então, ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em partes iguais. Então, eu tenho aqui que N é o ponto médio de AC. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço. E esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, N divide o segmento AC em duas partes iguais e M divide o segmento AB em duas partes iguais. Beleza? Pronto. Se ABC, aí ele fala, e D, o ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A. Então ele pegou isso aqui, pessoal, e ele dobrou. Ele pegou esse A e dobrou
o triângulo até aqui, certo? Veio para cá. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É o triângulo que possui, pelo menos, no mínimo, dois lados iguais. Então, galera, na hora que eu dobrei, aqui continua igual, né? Esse aqui, essa parte que eu dobrei, ela veio para cá. Pronto. E essa parte aqui continua 1. E essa parte que eu dobrei, que eu tinha chamado de 1, ela passa para cá. Conclusão. 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 Esse triângulo aqui, CND, ele é um triângulo isósceles. Por que que ele é um triângulo isósceles? Porque ele possui esse lado igual a esse lado de cá. Então, como eu tenho esse lado igual a esse lado de cá, então eu tenho um triângulo isósceles. E outro triângulo isósceles que eu tenho é esse aqui, ó. Quando eu dobrei, esse lado de cá ficou igual a esse lado de cá. Então, eu tenho outro triângulo isósceles aí. Então, quais são os triângulos isósceles que você está vendo? CND e DMB. CND e DMB. Letra D de dado. Beleza? Então, por quê? Porque triângulo isósceles é aquele triângulo que possui, no mínimo, dois lados iguais. E a gente está vendo que CN é igual a ND. Por quê? Porque eu dobrei. Então, essa parte veio para cá. Essa parte veio para cá. Assim como o triângulo DMB também tem dois lados iguais. Por quê? Porque quando eu dobrei essa parte, ela veio para cá. Então, se ela veio para cá, ela ficou igual a essa daqui. Logo, esses dois triângulos são isósceles. Beleza? Então, a aula de hoje é sobre isso. Foi sobre essa parte inicial, né, de triângulo. Muito importante. Vocês viram aí que as três questões que nós fizemos foi sobre apenas um pedacinho de triângulo. A gente está no comecinho do estudo de triângulo. Nós só vimos até agora condição de existência e classificação do triângulo, quanto aos lados e quanto aos ângulos. A parte conceitual. Hoje foi uma aula mais de conceito propriamente dita, mas vocês vejam a importância dessa aula para o Enem. Fizemos 3 questões do Enem, das que eu selecionei. Se a gente for buscar, tem muito mais questões dessa parte de introdução a estudo do triângulo. Beleza? Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo do triângulo, só que agora vamos falar em área. Não perca o próximo episódio do Master Digital com Geometria, professor Walter. Valeu, galera. Um abraço, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Fui. Tchau.